Olá, sejas bem-vindo. Hoje vamos visitar a Base Aérea número 5 em Montreal e conhecer um dos aviões mais extraordinários da Força Aérea Portuguesa. Nos terrenos da atual base aérea funcionou entre 1938 e 1941 o Aeroclube de Leiria, passando a aeródromo militar desde esta data até a inauguração da Base Aérea número 5. Em 4 de outubro de 1959 foi oficialmente inaugurada a Base Aérea número 5, sendo no dia 4 de outubro celebrado o Dia da Unidade. Adotando para o seu lema a divisa "Alcança quem não cansa", foram-lhes atribuídas 2 esquadras, a Falcões e a Galos, inicialmente com 50 aviões F-86F Sabre. Em julho de 1994 chegam à Base Aérea número 5 os primeiros 4 F-16 de uma frota de 20, destinados à Esquadra 201 Falcões. A Força Aérea passou então a dispor de uma aeronave moderna e com capacidades adequadas à missão de defesa aérea de Portugal. Com uma frota atual de 30 F-16 na Base Aérea número 5, a Força Aérea tem à sua disposição e pronto um modelo deste avião transformado em Portugal para o padrão MLU, Mid-Life Update, ao serviço das esquadras 201 Falcões e 301 Jaguares. São muitos os eventos de alta visibilidade que as esquadras portuguesas têm acompanhado, desde o Euro 2004 às cimeiras ibero-americanas e da organização do Tratado do Atlântico Norte, passando pela visita papal até ao policiamento aéreo dos Bálticos e outros encontros ao mais alto nível, impondo zonas de exclusão aéreas. Os aviões F-16 são aeronaves bastante rápidas e capazes de atingir uma velocidade máxima de cerca de 2.160 km/h, ou seja, capazes de voar praticamente ao dobro da velocidade do som. Incrível, não é? Mas para nos falar um pouco de como é pilotar um F-16, temos connosco o Capitão Pedro Guedes, piloto de F-16. Seja bem-vindo ao Estudo em Casa, Capitão Pedro Guedes. Os F-16 são um dos aviões mais rápidos do mundo. Para pilotar uma máquina como esta, é preciso boa preparação física e grande agilidade mental. Como é a preparação de um piloto e que cuidados não pode descurar? Bem, antes de mais, para ser um piloto militar, há todo um processo antes de chegar ao F-16. Para além de concorrer, é preciso concorrer para a Academia da Força Aérea. Passando nos testes, temos então um curso de 4 anos no regime de internato na Academia. Temos um ano dedicado a uma tese de mestrado, depois mais um ano dedicado ao tirocínio, em que fazemos a parte prática de pilotagem. Só após o final destes 6 anos é que um piloto se torna piloto militar. Depois disso é preciso fazer então a especialidade, em que vai se tornar então piloto de helicópteros, piloto de transporte, e então os melhores são selecionados para pilotar os caças. Poderão fazer o curso em Portugal ou no estrangeiro, voando então um avião a reação, com motor a jato. Depois dessa fase concluída, e se tiverem motivação e vontade para vir para os F-16, serão selecionados para fazer então um curso de adaptação ao avião de F-16 e toda esta máquina com os seus sensores, em que são aprimorados as táticas e a performance deste avião. Como é que uma pessoa aguenta voar num avião destes? De facto, voar o F-16 não é uma tarefa nada fácil. Para além de toda a disponibilidade mental que é preciso ter de voar uma máquina destas, em que já a função de si, de voar e pilotar, não é uma tarefa nada simples, é preciso também estar em coordenação e conseguir voar em formação com mais um avião ou um conjunto de aviões, chamadas formações, e depois conseguir empregar as táticas e aplicar os sensores da melhor forma possível. Do aspecto físico mais desafiante no F-16 são de facto as forças G, em que nós equiparamos então às acelerações gravíticas. Neste momento estamos sujeitos ao que dizemos a um G, em que temos a ação de gravidade e pesamos, no meu caso, por exemplo, 85 kg, mas se eu começar a puxar 2, 3 ou 9 G, estamos a multiplicar o nosso peso por 2, 3 ou 9 vezes o nosso peso corporal. Que efeito é que isso tem no nosso corpo? De facto, está a drenar todo o nosso sangue e a circulação normal que existe para o nosso coração e para o nosso cérebro, e o sangue está, no fundo, a querer ficar nos membros inferiores. E temos de fazer todo um conjunto de manobras físicas, de contração e de respiração, tudo muito bem coordenado, ao mesmo tempo que estamos a voar e a fazer as nossas táticas, para conseguir bombear o nosso sangue de novo para o cérebro e mantermos as nossas funções vitais e, acima de tudo, a nossa consciência. Temos equipamentos a bordo do nosso avião, como o chamado anti-G, que no fundo consiste num conjunto de calças associadas com umas câmaras de ar, em que estão conectadas ao avião, e assim que o avião sente que estamos a puxar mais do que um G, vai insuflar para ajudar a permitir a pressionar e ajudar a bombear esse fluxo sanguíneo. Para além disso, depois temos então as manobras de respiração e de contração muscular que temos de fazer de forma coordenada para forçar que o nosso sangue suba e mantenha-se sempre no cérebro para estarmos sempre conscientes.
Pilotar parece uma função muito isolada, mas pela ideia que me transpareceu na sua conversa, afinal pilotar um caça é uma missão de grupo, não é? É verdade. Nós, apesar de podermos estar sozinhos sentados num avião, 99% das nossas missões não as fazemos sozinhos. Estamos sempre em comunicação ou a empregar taticamente juntamente com outro avião ou então numa formação de 4, 8 ou 12 aviões, tudo em coordenação. Isto implica muita comunicação, saber voar o avião é, no fundo, a capacidade mais básica que se torna uma segunda natureza. Na aviação, tal como em quase tudo na vida, a matemática é fundamental. A aviação não é exceção, pois não? Não é exceção. Pelo contrário, está muito presente durante todo o voo. Nós temos que fazer contas muito básicas em voo, para além da função de voar e estar em coordenação com a equipa, depois temos que estar a monitorizar os nossos sistemas e contas básicas como o cálculo da nossa autonomia, a ver quanto é que o avião está a consumir, qual é que é a previsão de quanto tempo é que nós iremos conseguir permanecer na estação ou no local a fazer a missão, qual o nosso alcance para consoante o combustível que nós temos neste momento, como mesmo quando estamos a aplicar as táticas, perceber qual é a distância que nós estamos do nosso alvo ou dos possíveis inimigos, aplicar regras de trigonometria para calcular para certas táticas qual a quantidade de graus é que nós deveremos voltar o avião para determinadas direções. A matemática está sempre presente em todo o momento do nosso voo. Muito obrigado, Capitão Pedro Guedes, pelo seu testemunho e bons voos. Vamos a isso, valentes detetives matemáticos, e não se esqueçam, alcança quem não cansa. Na figura está representado um esquema do modelo de avião F-16. Está também representado o triângulo isósceles ABD e o segmento de reta CD, que é a altura do triângulo relativa à base AB. O esquema não está desenhado à escala. Sabe-se que os segmentos de reta AD e BD têm o mesmo comprimento. O segmento de reta DC tem 10,61 metros de comprimento. O ângulo BAD tem 66 graus de amplitude. Determina o comprimento do segmento de reta AB, ou seja, determina a envergadura do F-16. Apresenta o resultado em metros, arredondado às centésimas. Sempre que, em cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, conserva as 3 casas decimais. Bom trabalho!